Dá início a mais um videochat do Portal Infonet, eleições 2012. Dessa vez nós estamos aqui nos estúdios para falar com o candidato à Prefeitura de Aracaju, Reinaldo Nunes, pelo PV. Temos também a jornalista do Portal Infonet, Cássia Santana, e o jornalista do Correio de Sergipe, Abacuque Vilacurte. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Que ótimo. Vamos começar então com perguntas aqui para já dar início à nossa rodada. Cássia Santana pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Abacuque, nosso convidado. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Reinaldo, a gente percebe que nas pesquisas sequer teu nome foi citado. Como é que você acompanhou essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa do Ibope, a última pesquisa, a primeira, né, no estado, aqui na capital, esse resultado? Como é que acompanhou isso? Não lhe desestimula, já que você sequer foi citado nessa pesquisa? Não, eu acho que de maneira nenhuma, né? Na nossa avaliação, nós somos os candidatos com maior índice de desconhecimento. Nós nunca fomos ter um candidato que já foi governador várias vezes, outro já foi senador e já foi candidato a prefeito, tem um também que já é deputado federal e outra candidata que já foi candidata a cargo majoritário e já é a quarta vez. Nós nunca fomos candidatos a cargo majoritário. Nós acreditamos que esse índice, praticamente com a segunda pesquisa, depois de uns 10 dias do programa de televisão, ele vai se alterar completamente. Só para lembrar, a essa mesma altura do campeonato, na campanha presidencial, o índice da Marina Silva estava por volta de 3%, 2%, e com a campanha é que ficou conhecido. Eu acho que a partir do momento que as pessoas conheçam a proposta do Partido Verde, os resultados vão ser totalmente diferentes. A pergunta é do editor de política do jornal Correio de Sergipe, Abacuque Vilacurte. Boa tarde a todos, boa tarde à mediadora, boa tarde Cássia, boa tarde candidato. O senhor acabou de falar sobre Marina Silva, candidata a presidente da República em 2010. Esse efeito Marina Silva em Sergipe hoje não sinaliza que pode ser a candidata Vera Lúcia, ou como o senhor vai tentar absorver essa forma de voto de protesto na urna no dia 7 de outubro? Não, eu acho que, eu inclusive participei, fui um dos coordenadores da campanha de Marina, eu fui coordenador financeiro. São questões totalmente diferentes. Eu acho que a outra candidata ela tem uma proposta clara, inclusive teve um candidato a presidente, né, o grupo, e nós tivemos uma candidata a presidente que tinha um perfil completamente diferente, de luta pela sustentabilidade, pela defesa do meio ambiente. Então, na nossa avaliação, não foi só a Marina que conquistou o voto, foi também o discurso que ela tinha em cima da sustentabilidade. O videochat do Portal Infonet tem duração de 1 hora. E você, internauta, pode, claro, enviar sua pergunta para o candidato à Prefeitura de Aracaju, Reinaldo Nunes, pelo PV. Vamos à pergunta aqui dos internautas que já chegaram aqui. O Jackson, ele diz, gostaria de lhe perguntar por que devemos votar em você e não em Valadares Filho, nem em João Alves. Me dê uma razão para que eu possa votar e acreditar em você, candidato. Pronto. O Partido Verde, nós estamos aqui em Aracaju desde 87, né? Inclusive em 88 já nós lançávamos uma chapa à prefeitura, eu fui naquela época candidato a vice-prefeito. E sempre nós tivemos um discurso de coerência em cima da defesa do meio ambiente e da sustentabilidade. E o que o senhor observou nesses 25 anos de Aracaju? Nós temos aí um problema do lixo que não foi resolvido, que só piora a cada dia, que não temos aí apenas o lixão, mudou de nome para lixão controlado, mas não resolveram o problema. Temos a poluição dos nossos rios, principalmente o Rio Sergipe. E outra coisa, quando a gente traz a proposta de um Aracaju sustentável, e lembrando que Aracaju é a única cidade do Brasil, única capital do Brasil que ainda não tem uma Secretaria de Meio Ambiente, lembramos que a sustentabilidade é muito maior do que isso. Se você não tem uma cidade sustentável, você também não tem uma saúde eficiente, você não tem uma educação eficiente. Então, é isso que nós estamos trazendo, uma proposta nova do Partido Verde.
é uma proposta de sustentabilidade e também de melhor gerenciamento dos problemas de Aracaju. Porque entendemos que essas duas candidaturas que foram citadas tiveram todas as oportunidades possíveis de exercer o poder e não resolver os problemas de Aracaju. Pergunta do internauta Marcos. Como o senhor pretende instalar o VLT aqui em Aracaju? Quanto custaria uma passagem para esse tipo de transporte? E se você acha viável esse transporte aqui na capital, já que em grandes centros como Brasília não deu certo? Inclusive, existem recursos do PAC Mobilidade para se instalar sistemas novos de mobilidade, né? Inclusive, a próxima cidade, uma das primeiras cidades onde o VLT vai ser instalado é em Maceió. O projeto já está pronto, né? Praticamente vai ajudar muito a questão da mobilidade urbana em Maceió. E nós entendemos o seguinte, junto com recursos do PAC Mobilidade, que se Maceió conseguiu, acho que Aracaju também vai conseguir. E mais parcerias, seja do próprio município ou do próprio estado, nós vamos chegar e conseguir. Porque quando se pensa a questão de transporte, se tem que pensar a longo prazo. Qual é a situação de Aracaju? Se o trânsito está insuportável hoje, daqui a 10 anos, 15 anos vai estar pior. Então não adianta fazer uma medida hoje que não melhore pensando no futuro. Se o VLT é possível em outras cidades, inclusive Maceió, que já tem até data de prazo para começar, acho que também Aracaju é possível. A pergunta é da jornalista do Portal Infonet, Cássia Santana. Candidato, já que você falou que a sustentabilidade daria o norte na sua administração, além da sustentabilidade, de que forma se fazer uma política de sustentabilidade e quais são as prioridades efetivas na sua gestão, caso eleito prefeito de Aracaju? Bom, prioridades, né? Primeiro, para não deixar de falar da questão do meio ambiente, é criar uma Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Uma secretaria que vai ser técnica, com um pessoal contratado através de concurso público, que teria 3 metas iniciais. Primeiro, fazer a fiscalização e o licenciamento de Aracaju, que hoje é feito pelo órgão estadual, sobrecarregando inclusive o órgão estadual, fazer uma ampla campanha de arborização de Aracaju. Aracaju é uma das cidades piores arborizadas do país. Você vê, enquanto o índice da ONU são de 12 árvores por habitante, a nossa cidade tem um índice de 0,6. E fazer o projeto de despoluição de Rio Sergipe. Fora isso, sustentabilidade para a gente não é só meio ambiente. É melhorar a saúde da população através de um melhor gerenciamento, porque recurso existe para a saúde. Agora falta o quê? Falta que se seja melhor gerenciado. E vamos começar a pensar Aracaju, no sentido de melhorar a saúde, educação, segurança e mobilidade. Também achamos que são dos maiores problemas que existem hoje. O jornalista Bacuque Vila Corte pode fazer a sua pergunta. Muito se discute em Aracaju hoje a questão do plano diretor, que deve estar envolvido também nas campanhas dos candidatos a prefeito de Aracaju. Como é que o PV, em especial Reinaldo Nunes, está acompanhando essa discussão na Câmara Municipal de Aracaju? Olha, o plano diretor nós já acompanhamos desde 88, como ainda não existiu o plano, né? Infelizmente, em 2000, fizeram um plano diretor que, em vez de resolver os problemas, piorou a situação de Aracaju. Então, hoje nós temos uma cidade que parou de ser planejada, as vias que abriram completamente não atenderam a mobilidade urbana. Se construiu um bairro que é um atentado ao planejamento urbano, que é o bairro Jardins, né? Se permitiram que se construísse prédios um colado ao outro. E eu vejo com preocupação agora a revisão do plano diretor, que tivemos recentemente na Câmara de Vereadores, a diminuição do índice, né, de ocupação do solo. Que isso aí vai piorar muito a mobilidade, também em relação ao meio ambiente. Então, se nós tivemos agora, em relação a um índice, esse resultado, eu vejo com muita preocupação
que se faça um plano diretor, que em vez de resolver os problemas de qualidade de vida e de planejamento urbano de Aracaju, vá piorar a situação. A pergunta agora é do internauta Albérico Aragão. No conjunto Santa Lúcia, o crescimento populacional e a especulação imobiliária é preocupante, principalmente porque se trata de uma área de mangue que constantemente alaga. Também verifico que há, por parte do Poder Público Municipal, projetos que viabilizem o acesso a esta região, tendo em vista que não há apenas ruas, mas estradas e ruas sem saída. E ele pergunta aqui, faz a consideração, diz que é semelhante a João Alves, ao Conjunto João Alves e ao Marcos Freire em Socorro, e pergunta quais os projetos do senhor para essa área. Olha, a região do Santa Lúcia, também outras que alagam, primeiro, por que ela alaga? Porque Aracaju vem sendo tirado cada vez mais as áreas verdes e as áreas de terreno, os próprios mangues. Então, cada vez que se constrói um conjunto habitacional, se constrói um conjunto de edifícios e se supõe a vegetação de mangue, se tira a vegetação, o que é que acontece? Cada vez é lógico que ocorre um alagamento maior, né? Então, essa situação que se observa tanto no Santa Lúcia como nos outros bairros de Aracaju, tende a piorar cada vez mais e aumentar o índice de alagamento de Aracaju. Por isso que a gente tem que fazer uma campanha de fiscalização dos nossos manguezais. Por quê? Porque você invadir e aterrar manguezal é crime federal. Então você teria uma fiscalização hoje do IBAMA e ajudado pelo órgão estadual. Só que o problema da falta de uma secretaria em Aracaju sobrecarrega a fiscalização desses dois. Por exemplo, hoje a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, e a ADEMA, elas têm que fiscalizar padaria e posto de gasolina, que seria uma função de uma secretaria municipal. Então, com a proteção do meio ambiente, com a ampliação da área verde em Aracaju, nós diminuiríamos o problema de alagamento e falta o quê? Falta um planejamento que permita um melhor acesso a esses bairros. Principalmente, né, o caso do bairro Santa Lúcia, que é hoje uma zona de expansão também em Aracaju. Pergunta do Kleber. O senhor é a favor da PL 122? Como trataria essa lei em nosso município? Primeiro aí eu tenho que dizer o que é a PL 122, né? Infelizmente o internauta não especifica, né, o que seria essa PL 222 e como seria esse tratamento aqui no município. Portanto, então, respondendo a pergunta, né, é lógico, qualquer projeto de lei, né, primeiro o internauta não disse nem se é o PL 122 é municipal, é estadual ou federal, que nós podemos ter, uma PL é um projeto de lei, então nós teremos um projeto de lei 122 municipal, talvez tenhamos um estadual e talvez tenhamos um federal. Só quero dizer o seguinte, nós apoiaremos qualquer projeto que venha garantir a qualidade de vida de Aracaju, melhorar a gestão e beneficiar o município. Somos contra qualquer projeto que atente contra os municípios e contra os cidadãos e atenda outros interesses que não foram os interesses de Aracaju. Internauta Anderson, ele pergunta quais são as propostas do senhor para a melhoria do trânsito em Aracaju, que está cada vez mais congestionado. Olha, o trânsito. Para se melhorar o trânsito em Aracaju, a mobilidade urbana, eu só vejo uma maneira. E não é construindo cada vez mais vagas de estacionamento. Porque senão nós teremos um dia que vai chegar o centro da cidade só ocupado por vagas de estacionamento. É melhorando o transporte coletivo. Se nós temos um transporte coletivo de qualidade, com ônibus que cheguem no horário, onde as pessoas não andem como se estivessem numa lata de sardinha, e esses ônibus tenham mobilidade, né, com corredores exclusivos, porque hoje, quando chega no horário do pique, as pessoas perdem do centro da cidade para algum bar, mas são horas dentro, paralisados no trânsito.
Se temos um transporte coletivo que dê uma maior mobilidade, é lógico que as pessoas vão deixar os seus carros em casa e vão passar a utilizar o transporte coletivo. Agora, isso só é feito investindo na questão do transporte coletivo, que infelizmente o governo federal fez uma política que as pessoas investissem em comprar cada vez mais carros novos, inclusive diminuindo IPI, que diminui também o recurso da prefeitura. Mas nós não. Melhorando o transporte coletivo e criando novos modos, inclusive o VLT, nós podemos melhorar o trânsito de Aracaju. O videochat do Portal Infonet recebe hoje o candidato à Prefeitura de Aracaju pelo Partido Verde, Rinaldo Nunes. Cássia Santana, jornalista do Portal Infonet, pode fazer a sua pergunta. Candidato, o que levou o PV a não buscar coligações no âmbito de Aracaju? Olha, o Partido Verde, logo depois da campanha de Marina, nós já tínhamos a avaliação que seria necessário uma candidatura do Partido Verde em Aracaju. Buscamos até coligações. Chegamos, lançamos a candidatura majoritária, fui escolhido por unanimidade para ser o candidato a prefeito, mas deixamos até o último dia das convenções ainda a porta aberta para que outros partidos pudessem nos apoiar. Mas, infelizmente, os outros partidos, cada um é autônomo nas suas atitudes e preferiam procurar outras coligações. E assim nós saímos em chapa própria, eu como candidato a prefeito e o advogado Evaldo Campos como vice. Agora o jornalista, editor de política do Correio de Sergipe pode fazer a sua pergunta, Bacuque. Reinaldo, você colocou agora há pouco uma realidade da situação da ADEMA. Você colocou da falta de uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E colocou da falta até de estrutura um pouco da ADEMA para atender questão de fiscalizar a padaria. Mas a gente tem acompanhado em Aracaju nos últimos anos, principalmente a Prefeitura Municipal, tem conseguido aterrar mangues e fazer conjuntos residenciais habitacionais sobre mangues. Inclusive a questão do Lamarão, que está tendo uma grande polêmica agora. Não está havendo, no caso, um certo direcionamento, quer dizer, ou a questão de prioridade. Como é que a prefeitura consegue um cidadão com um problema na padaria fiscalizado? E como é que a prefeitura consegue construir e aterrar em cima de um manguezal em Aracaju? Olha, e isso eu sei bem, a dificuldade que o órgão estadual tem, até porque eu já fui secretário estadual do Meio Ambiente e presidente da ADEMA. A necessidade com a cidade do porte de Aracaju tem de uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente inclusive, para chegar e resolver esses problemas, eu falei só padaria e posto de gasolina, mas tem o licenciamento de pequenas obras. Inclusive, esses loteamentos, que se tendo uma secretaria municipal, precisaria da licença municipal e ela teria toda a condição de fazer a fiscalização do meio ambiente. Então, na realidade, nós teríamos um órgão ambiental que seria parceiro. Hoje, o que nós vemos, pela falta disso aí, é que os próprios órgãos da prefeitura se colocam como agressores do meio ambiente. E a função do Estado não é essa. A função do poder municipal é garantir o meio ambiente, que é um bem comum a todos. A prefeitura nunca pode chegar e ficar omissa no dever dela de fiscalizar para atender, muitas vezes, alguns interesses privados. Continuamos no videochat do Portal Infonet, recebendo aqui no estúdio o candidato à Prefeitura de Aracaju pelo Partido Verde, Rinaldo Nunes. Segue e continua a pergunta do internauta Kleber. Ele explica aqui que o projeto de lei da Câmara 122 de 2006 trata-se de uma PL que é popularmente conhecida como PL 122, é um projeto de lei brasileira apresentada pela então deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo. Diz aqui que o projeto tem por objetivo criminalizar a homofobia no país. E ele volta aqui perguntando como é que o senhor trataria essa questão da criminalização, da homofobia no país, especificamente aqui em Aracaju, nosso município. Primeiro, explicar, agora você vê, uma lei de 2006, né? É uma lei até, eu acho que está muito atrasada, que hoje até o nosso Supremo, o Supremo permitiu a união civil entre
a questão dos homossexuais. E essa é uma bandeira que há muito tempo o Partido Verde defende. A questão que não se pode, eu não digo nem, eu falei a questão da criminalização, porque isso aí já é uma coisa muito adiantada, está na própria Constituição que não se pode ter nenhum tipo de deferência em relação ao credo, ao sexo. E então, eu queria falar para o internauta que isso já é questão decidida pelo Supremo. Hoje não é o nosso Supremo Tribunal já entendeu que é uma discussão ultrapassada e já está permitida até união civil entre os dois sexos. Pergunta da Maria. Depois de muito empurrar, os vereadores estão apreciando o plano diretor. O senhor pretende aceitar como aprovado pela Câmara? Ou o senhor, como candidato do PV, analisa que o projeto tem como solução segurar empreiteiras e irregularidades contra o nosso meio ambiente a favor do empresário? O senhor acredita que essa lei deve ser melhorada? Olha, qualquer discussão a ser feita pela Câmara, né, e no momento desse ela tem que ser feita com o máximo de transparência possível. E eu acho que eu penso que é um péssimo momento você, no meio de um processo eleitoral, onde os próprios vereadores, a maioria dos vereadores estão mais atentos às suas campanhas, se votar um projeto de plano diretor para a cidade de Aracaju, que vai praticamente mexer com o futuro de nossa cidade. Eu dei o exemplo da votação de um item que prejudicou e muito o planejamento urbano em Aracaju. Então, se fazer isso num período eleitoral, pode comprometer praticamente o futuro de nossa cidade. Isso aí é uma questão muito séria, muito grave, e cabe ao prefeito eleito, lógico, atender a população. Eu acho que qualquer item que se aprove que vá causar prejuízo à população de Aracaju, tem que ser, através, lógico, dos meios legais e possíveis, né, e tem que ser revogado. Pergunta de Rafael: quais os projetos do candidato para Aruana? Pois é uma área de pouca preocupação por parte dos governos passados, notadamente com relação à infraestrutura, possuindo ruas esburacadas, muitos terrenos sem calçadas e assim por diante. Olha, não só a Aruana, como toda aquela zona de expansão, o que houve foi uma proliferação de loteamentos, não é? Alguns regulares, outros irregulares, mas mais com o intuito de especulação imobiliária, que foram com o tempo alagando as diversas lagoas que existiam. O que se observou quando deu a última chuva há um ano atrás, praticamente toda aquela região ficou alagada, né? É preciso que se veja, a prefeitura, primeiro que o IPTU lá daquela região toda, da zona de expansão, é altíssimo. E não só os loteamentos de alto luxo que existem. Existem justamente essas pessoas que moram lá há bastante tempo, residem na zona de expansão e prescindem hoje de um melhor serviço de qualidade, de uma ação maior da prefeitura que até atenda o preço que estão pagando. Então, eu acho que é uma zona que tem que ser preservada, né? Não se pode perder, tem que ser altamente regulada e presente totalmente o serviço público da população. Inclusive, nós temos que fazer um grande projeto de arborização e criando mais parques na zona de expansão. A jornalista Cássia Santana pode fazer a sua pergunta. Candidato, como é que o senhor pretende, caso eleito, pretende conduzir as licitações, exemplo do transporte coletivo, deixadas, além de outras, deixadas pelo atual prefeito e realizadas agora nesse seu último ano de gestão? Como disse, teve todo um tempo para se fazer as licitações. Qualquer licitação, ela tem que ser feita com toda a transparência possível e para atender o interesse da população, o interesse da prefeitura, que devem ser os mesmos, né? Então, é lógico, evidentemente, né, assumindo a prefeitura,
tem que se ver o processo, como foi que foi feita essa licitação, não só essa. Eu acho que todas as licitações têm que ser revistas, né? E se contiver qualquer ato de falta de transparência ou que venha prejudicar a população, pelos meios legais e possíveis, ela tem que ser anulada. Pergunta do editor de política do Correio Sergipe, Abacuque Villacorte. Reinaldo, Aracaju, a prefeitura se destaca por ser uma das que melhor remunera os professores da rede municipal. Mas a qualidade do ensino há uma deficiência grande. A gente tem acompanhado os resultados aí. Como garantir essa qualidade de ensino? E onde está o problema na educação de Aracaju? Primeiro eu vou lhe dizer que a prefeitura de Aracaju, infelizmente, não está nesse nível de remuneração acima do que os professores deveriam ganhar. Eu acho que hoje se falar em melhoria da educação, sem falar em uma melhor remuneração para o professor, não se pode fazer isso. Se os professores pedem o piso salarial, nós temos várias categorias hoje que brigam pelo teto, como o judiciário. Então, dizer que um professor que ganha hoje, né, um professor formado, que se eu ganho seus R$2.000, isso aí está um dos melhores salários do Brasil e por isso não deve ser mudado? Não. O que nós observamos é que cada vez mais há dificuldades de que professores continuem na atividade. Então eles estão ficando doentes, estão se desgostando da atividade. Então é preciso não só uma ampla política de melhorias salarial, como também um processo de valorização do professor pela prefeitura. Voltamos à nossa rodada de perguntas dos internautas. A Thalita, ela retoma a questão do transporte coletivo. Ela pergunta de que forma o senhor pretende realmente melhorar esse transporte, caso seja eleito prefeito de Aracaju. Cobrando, o transporte coletivo é uma concessão pública. Cabe à prefeitura cobrar, fiscalizar, obrigar que as empresas prestem um serviço eficiente. Então, os ônibus, eles têm que ser novos, eles têm que atender a questão, o acesso da mobilidade, isso aí é obrigatório, todos têm que ser acessíveis, tanto quanto aos idosos, quanto aos deficientes, e andarem no horário, prestar um bom serviço. Porque se não atende a questão da mobilidade urbana, se as pessoas chegam, não andam de ônibus, porque não são tratados como verdadeiros cidadãos, cabe à prefeitura fazer uma fiscalização efetiva e melhorar esse serviço. Roberto Silva, ele questiona, se eleito, como o senhor conseguiria ter a maioria na Câmara para ter a tal governabilidade? Não, isso é simples. Eu acho que, a partir do momento que nós estejamos na prefeitura, nós não vamos ser prefeitos de um partido, e sim prefeito de Aracaju. Tenho certeza que até o fato de não estarmos numa grande coligação, pelo contrário, vai facilitar. Por quê? Porque é hora de se sentar com todos os partidos, sem distinguir A ou B, na questão de todos os vereadores, e propor sempre, com transparência, com honestidade, o melhor para Aracaju. Vamos chegar e discutir quais são os melhores projetos de Aracaju e governar junto com a Câmara. Agora, governar atendendo os interesses das cidades. E eu creio que isso não vai ser difícil. O governante conversando com transparência com os vereadores, esses objetivos eles vão ser alcançados. Já estamos com meia hora do videochat aqui do Portal Infonet, eleições, recebendo aqui no estúdio o candidato do Partido Verde, Reinaldo Nunes. Temos também aqui no estúdio, para fazer perguntas ao candidato, a jornalista do Portal Infonet, Cássia Santana, e o editor de política do jornal Correio de Sergipe, Abacuque Villacorte. Cássia Santana pode fazer a sua pergunta.
Candidato, a gente viu que houve a mudança, né, no SAMU, que antes municipalizado e agora se tornou do Estado, e há uma insatisfação generalizada, temos problemas com atraso, inclusive acarretou a equipe do Corpo de Bombeiros, né, agora acarretou para fazer esses atendimentos que deveriam ser feitos pelo SAMU, efetivamente. Como é que o senhor pretende levar essa questão para solucionar os problemas enfrentados pela população no SAMU? Olha, o SAMU de Aracaju, ele tem que ser municipalizado. Se nós temos um órgão municipal aqui, tem muito mais agilidade para se atender os problemas, porque os maiores problemas de saúde estão exatamente na nossa capital. Se hoje nós não temos um gerenciamento eficiente, isso aí já é visível pela quantidade, né, já foi mostrado em vários órgãos da imprensa, de ambulâncias do SAMU paralisadas e não são colocadas em funcionamento. Cabe à gestão municipal, se esse serviço não está sendo prestado com atenção, atender. Agora, nossa posição é clara. Agora, eu fiquei aqui meio baratinado, que eu ouvi hoje uma entrevista do prefeito da cidade dizendo que é contra a municipalização. Aí eu liguei a televisão, vi o candidato do prefeito dizendo que é a favor da municipalização. Então, o nosso processo é claro, nós defendemos a municipalização do SAMU. Né? Isso aí é claro. O jornalista Abacuque Villacorte pode fazer a sua pergunta. Enquanto à fiscalização eletrônica do trânsito de Aracaju, qual o seu posicionamento? Se é a favor, é contra e de que forma ela deve ser aplicada? Sou favorável a uma fiscalização que ajude a diminuir o número de acidentes. Né? Nós não podemos chegar a vir com um discurso de ser contra a fiscalização, porque uma fiscalização eficiente, principalmente nos sinais vermelhos da cidade, porque muitos motoristas hoje não estão respeitando os sinais vermelhos. Se nós tivermos uma diminuição, um respeito à velocidade em algumas vias. Agora, um respeito à velocidade que não prejudique a mobilidade urbana. Porque antes, você colocava um pardal em determinada avenida, onde você tinha um fluxo de veículos, e o pardal era contra a mobilidade urbana. Em vez de melhorar, ele prejudicava o trânsito. Então, cabe ao setor de engenharia de planejamento e engenharia de trânsito fazer uma pesquisa, um planejamento, né? E que a fiscalização, ela vem o quê? Ela tem um conteúdo também de educativo. Né? A fiscalização, ela não é feita como forma de repressão nem de arrecadação da prefeitura. Ela tem que ter um caráter educativo. Pergunta dos internautas. Marina Mello. Ela diz aqui, boa tarde. Quais são as suas contribuições para Aracaju? Se já houve alguma contribuição? E qual a sua principal preocupação nesta cidade? Está perguntando a nível pessoal. A Marina, eu sou engenheiro civil, formado pela UF, já fui secretário estadual de meio ambiente, também presidente da ADEMA, e já participava do movimento ambientalista até antes mesmo de entrar no PV. E uma das nossas contribuições disso aí foi na própria Carta de Meio Ambiente, na Constituição, né? À época também, junto com o ambientalista Genival Nunes, nós colocamos até, conseguimos colocar um artigo proibindo a construção de usinas nucleares no estado de Sergipe. Achei que foi uma questão muito importante, né? Que ainda bem que depois de Fukushima, até quem defendia a usina nuclear hoje já mudou de ideia. E temos o nosso discurso de defesa, de sustentabilidade, ele vem através dos anos, né? Não é uma coisa que nasceu agora, vem desde a década de 80. Paulo Almeida, o novo seria não saber de roubos, de cargos fantasmas, de desvios de verbas, de cobrança de trabalho do secretário, de resultado em pastas importantes como educação e saúde. O senhor tem projeto e perfil para mudar tudo que há anos acontece na administração pública? Primeiro, perfil, nós
Temos certeza que temos. Isso aí, como engenheiro de formação, pela experiência que temos, e mais do que perfil, nós temos vontade e compromisso de gerenciar bem a cidade. Porque nós acreditamos que, para começar, a administração ela tem que ser totalmente transparência. Nós temos que diminuir os inúmeros cargos de comissão, priorizar os funcionários de carreira. Eu, inclusive, sou funcionário de carreira concursado do Estado. Temos que priorizar esses funcionários concursados. E mais, a administração ela tem que ser 100% honesta. Não existe a pessoa que é um pouquinho desonesta. Não. Ela tem que ser transparente e a corrupção ela não tem que ser permitida de maneira nenhuma. Ela tem que ser transparente e honesta. Pergunta da jornalista do Portal Infonet, Cássia Santana. Candidato, o senhor acredita que as eleições serão decididas no primeiro turno? E caso não sendo, qual o rumo que o PV vai tomar? Vai ter que ter coligação, ou não? Olha, no nosso projeto, em primeiro lugar, nós acreditamos no segundo turno. Como eu expliquei aqui na questão das pesquisas, o que se tem hoje é um retrato de uma situação que as pessoas vai ser modificado principalmente através do programa de televisão. Um número que não está sendo divulgado na pesquisa, que é muito grande, são as pessoas que ainda estão indecisas. Essas indecisas vão chegar, vão ficar atentos quais são os melhores programas, quem são os candidatos e vão tomar sua decisão. Então, nosso projeto cabe, primeiro, que vai haver um segundo turno e segundo, que nós acreditamos que vamos estar nesse segundo turno. E como o senhor responderia ao segundo questionamento? Com quem o senhor se aliaria neste segundo turno? Não, no segundo turno nós aceitaremos o apoio de qualquer candidato que não esteja lá. Mas o senhor não estando, vamos numa... Não, ainda não passamos por essa análise. Agora eu já respondo a pergunta. Estando lá, nós não vetaremos o apoio de nenhum candidato que queira nos apoiar. Pergunta do jornalista do Correio de Sergipe, Abacuque. Reinaldo, a gente acompanhou o governo do Estado. Recentemente ele trouxe a Rua do Turista para movimentar a questão do centro comercial. A Prefeitura de Aracaju proíbe o estacionamento. E o comerciante, o pessoal que tem negócio no centro comercial, está reclamando que as vendas caíram e, consequentemente, aumentaram as emissões no setor. Você, como prefeito de Aracaju, como é que você pretende trabalhar uma forma política para dinamizar aquela área, o centro comercial voltar a ficar aquecido novamente? O centro da cidade é praticamente o coração de Aracaju, né? Há um movimento, inclusive, não é um movimento que começou aqui, em várias capitais do Brasil, de revitalização do centro da cidade. Observamos isso, o centro de Recife, o centro do Rio de Janeiro, o de São Paulo. Então, nós precisamos chegar, revitalizar o nosso centro, que ele não funcione só de manhã e à tarde, no horário comercial, que ele tenha atividades culturais e as pessoas tenham a sensação de segurança em andar pelo centro. Porque, a nosso ver, segurança não é mais presença de policiais. Não são policiais armados na rua. Segurança se chama presença do poder público, com iluminação, com atividades, que as pessoas sintam tranquilidade de transitar tranquilamente por aquela área. Então, para nós é prioridade a revitalização do centro, trazer mais atividades, porque não vamos construir, transformar alguns espaços que existem lá em teatros, fazer um teatro no centro da cidade, levar atividades culturais, restaurantes, que as pessoas saiam da orla, visitem o centro, porque tem que lembrar o seguinte: a cidade toda, durante a manhã e a tarde, ela está no centro, a população. Então, essa população, ela tem uma dificuldade durante o dia de sair do centro e ir para a orla da cidade, né? Hoje a orla atende mais um público turístico. Se nós conseguirmos revitalizar o centro, é lógico que essas pessoas vão chegar, vão incorporar para o lazer e nós vamos ter um novo centro na nossa cidade. Além de uma política ambiental, o município também não é carente de uma política de turismo eficiente? Totalmente. Eu acho que o turismo hoje é uma das maiores fontes de renda
em todas as cidades. Agora, para que o turista vá na cidade, ele precisa de duas coisas. Primeiro, uma qualidade ambiental eficiente, porque turista não vai para ver poluição. Turista não vai ver uma cidade que tem seus rios poluídos, que é uma cidade que é a menos arborizada do país, que ainda só tem, não chega a 30% nível de saneamento. Ele quer ver uma cidade bonita, ecológica, eficiente e que dê vazão também ao produto da terra. Eu acho que temos que fazer uma política cultural que o artista da terra seja valorizado. Não adianta hoje nós pagarmos fortunas para artistas de fora e temos os nossos artistas desvalorizados. O turista não sai do seu estado para ver o turista de outro. Ele quer ver o produto, a atividade cultural e quer ver uma cidade preservada. Vamos à pergunta dos internautas, são diversas perguntas aqui. Boa tarde, candidato Antônio. Ele fala, o que o senhor pretende fazer com os canais de esgoto aqui da nossa capital? Olha, primeiro explicando, né? Agora eu vou falar como engenheiro, porque eu já trabalhei na área. Esses canais não são canais de esgoto, são canais fluviais. Na realidade, eles foram feitos para que se transitasse só a água da chuva. Então, seriam canais para só transitar a água da chuva para evitar o alagamento. Mas o problema da nossa cidade é que há inúmeras ligações clandestinas, que os esgotos desaguam desses canais. Então, há muito tempo, muita gente paga a taxa de esgoto, só que o esgoto vai, em vez de ser tratado, deságua no canal e vem poluir os nossos rios. Recentemente, isso aí não há muito tempo, né, na década de 86, 87, eu mesmo já participei, tínhamos a travessia da Barra dos Coqueiros até Aracaju. Quer dizer, o Rio Sergipe era utilizado como forma de lazer. Hoje nós temos um rio totalmente poluído e isso é por falta de ação do poder público. Então, explicando a pergunta, esses canais não são canais de esgoto, são canais fluviais que recebem esgoto clandestino. Complementando essa questão, tem candidatos que já defendem que a concessão que hoje é dada a DESUS retorne para o Prefeitura de Aracaju. Que ideia o senhor tem em relação a isso, na questão do esgotamento sanitário? Olha, eu sou a favor da municipalização sempre. Observamos em várias cidades, quando se passa o saneamento básico para o município, não só o saneamento, questão da educação, não é? Colocamos a questão da saúde, isso só vem trazer benefícios. Por quê? Porque as pessoas vivem nos municípios, então são os municípios que sabem resolver seus problemas. E todos esses anos que nós tivemos, perante do Estado, nós não conseguimos resolver o problema de saneamento básico em Aracaju. Então eu defendo também a municipalização do saneamento básico. E ainda sobre essa questão do esgoto, no Augusto Franco, o maior conjunto habitacional do Estado, a gente tem acompanhado que a Prefeitura de Aracaju agora, já em cima da eleição, tem iniciado uma obra que é até reivindicada pela população daquele bairro, que é a cobertura dos canais. O senhor concorda, é contra e por quê? Não, os canais de águas fluviais, eles, lógico, até no projeto inicial, estariam cobertos por uma questão até de saúde. Porque se você tem qualquer canal descoberto, né, onde transite muitas vezes água parada, isso leva a problemas de saúde, com dengue, com insetos. Então, lógico que todos os canais de águas fluviais, eles devem ser tapados. Mas isso só resolve o problema, como diz, saúde. Fora isso aí, você tem que fazer o quê? Um amplo saneamento básico. Aracaju precisa ter um índice de 100% de saneamento básico, porque só assim nós resolveremos o problema de poluição. Pergunta da internauta Alice. Caso seja eleito, o senhor vai realizar o sonho dos aracajuanos em ter uma Secretaria do Meio Ambiente aqui no nosso município? Pregamos isso desde 88. Né? Falamos da necessidade, né? Em 88, sempre que o PV chega e coloca que Aracaju precisa de uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade,
para poder exatamente fazer esse trabalho de fiscalização, de licenciamento, de ajudar a buscar recursos para fazer o projeto de despoluição, porque dinheiro há. Várias cidades já conseguiram isso. Temos aí o Rio Thames em Londres, que já está sendo despoluído. O Rio Tietê, que é um problema muito mais grave do que o Rio Sergipe, já está sendo um processo de despoluição. Então, falta vontade política e colocar esse problema como prioridade. Pergunta da jornalista Cássia Santana. Candidato, o senhor acredita que o PV tenha densidade eleitoral suficiente para eleger vereadores? Nós estamos com a chapa muito boa, né? Temos os nossos 22 candidatos aí levando a proposta do Verde e vamos trabalhar inclusive o voto de legenda. Você sabe que a questão para eleger o vereador são a soma dos votos candidatos e o voto de legenda. E a nossa chapa de vereadores ainda tem uma vantagem perante a outra. As pessoas que votarem no candidato do PV vão estar elegendo um candidato do Partido Verde. Porque muitas vezes, quando a sopa de letrinha dos outros, você vota num candidato A e elege um candidato de outro partido com a ideologia totalmente diferente. A chapa do Partido Verde não, a chapa pura, como eu digo sempre, é puro sabor hortelã. E quantos vereadores podem ser eleitos nessa empreitada, nessas eleições? Não, nós estamos acreditando, fazendo um trabalho de eleger de 2 a 3 vereadores. Por isso que nós vamos trabalhar forte no voto de legenda. Pergunta do jornalista Bacuque Vila Corte. Um dos problemas crônicos do Hospital João Alves é a superlotação. A Prefeitura de Aracaju, ao longo desses anos, construiu 2 hospitais, Nestor Piva e o Fernando Franco. Eles não funcionam a contento. Com você como prefeito de Aracaju, como é que você pretende torná-los realmente hospitais de fato e que eles realmente funcionem e atendam a comunidade? Primeiro, é urgente que se crie um hospital municipal de Aracaju com ênfase em atendimento de traumas para desafogarmos o João Alves. E os 2, que hoje eles funcionam como uma UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento, que melhorem o atendimento efetivamente. Inclusive, nós temos hoje o da Zona Norte, né, o Nestor Piva, que está sem funcionar o atendimento pediátrico, que todo atendimento pediátrico é levado para o Hospital Santa Isabel, que não tem a quantidade de médicos para o atendimento necessário. Então, tem que ser investido para que essas 2 UPAs elas funcionem a contento para resolver, inclusive, casos de média e grande complexidade, não é? Para que possamos desafogar o Hospital João Alves Filho. Voltamos aqui à pergunta dos internautas. A Amanda, ela questiona sobre a questão da violência na nossa capital, né? Como é que o senhor pretende, mesmo através do município, resolver esse problema aqui da população? A violência na capital, primeiro quero dizer o seguinte, eu não defendo que a Guarda Municipal vá se militarizar para disputar com a Polícia Militar. Eu acho que o trabalho do policial militar, do policial civil é um. O trabalho da Guarda Municipal é outro, completamente diferente. Agora, como é que o poder municipal ele dá mais segurança? Ele dá mais segurança com a presença dele nos bairros, principalmente em 2 locais que são hoje os locais mais inseguros de Aracaju, o centro da cidade e as zonas mais carentes. Se você contribui, o poder municipal dá uma iluminação eficiente, já está comprovado que o índice de segurança ele aumenta. Se você tem uma rua que é pavimentada, se você tem uma rua onde o lixo é recolhido dentro do tempo, isso aumenta a sensação de segurança. Então, sensação de segurança não é um policial armado da rua, é uma rua limpa, iluminada e com a presença do poder municipal. Internauta Fred, ele questiona em relação ao bairro Santa Maria. Os moradores em períodos de chuva sofrem com ruas alagadas e falta de saneamento. Há algum projeto para esta área? Como eu disse, há ruas alagadas por quê? Falta de arborização e contínuo desmatamento da cidade. Nós teremos o quê? Uma Secretaria de Meio Ambiente para fiscalizar, impedir
que mais mangues e áreas verdes sejam derrubadas e para fazer um grande projeto de arborização. Só aumentando o número de árvores em Aracaju nós podemos melhorar a questão do alagamento. E quanto ao saneamento, defendemos e vamos buscar, nesses 4 anos, atingir o saneamento de 100% em Aracaju. Não adianta botar o saneamento básico só na zona sul da cidade. Não, ela tem que atingir toda a cidade, toda Aracaju. Continuando na pergunta dos internautas, são diversas perguntas aqui. A Raquel, ela questiona com relação ao problema do lixão. Qual o projeto que o candidato tem para viabilizar uma nova área para resolver essa questão? O lixão é um problema terrível, né? Já são mais de 20 anos que ele continua, e eu digo sempre o seguinte: para se resolver o problema do lixão, primeiro você não tem uma solução individual do município. É preciso sentar o município de Aracaju com o município de Socorro, com o município de São Cristóvão, porque é sabido por todos que nós temos uma cidade que o lençol freático ele fica muito à superfície. Então, para se construir um aterro sanitário é necessário. Talvez esse aterro não possa ser construído em Aracaju, tem que ser construído em outro local. Então é preciso que se unam os municípios, se unam o governo do estado e o governo federal para se encontrar uma solução. A solução passa por quê? Construção de um aterro sanitário, construção de usinas de reciclagem e um trabalho de educação, de reciclagem para você diminuir a quantidade de lixo. Por quê? Na minha avaliação, um aterro sanitário é uma obra de engenharia, um lixão é uma obra de irresponsabilidade pública. Sobre essa questão do aterro sanitário, existe um aterro sanitário construído no município de Rosário do Catete e que já está funcionando. Existe outro em construção em Nossa Senhora do Socorro. Você, como ambientalista, defende que esse lixo de Aracaju ou da Grande Aracaju vá inicialmente, no projeto inicial, para Socorro ou para Rosário do Catete? Não, só corrigindo o seguinte, né? O que existe é um aterro sanitário em funcionamento em Rosário do Catete, né? Que isso aí iria, é lógico, evidentemente, se for obrigado, e o Ministério Público inclusive está com ação, se não for resolvido, vai obrigar que o lixo de Aracaju vai para Rosário, o que vai acarretar um aumento exagerado no custo do transporte do lixo. Agora, eu gostaria que estivesse sendo construído um aterro em Socorro, mas não está sendo construído um aterro em Socorro. O que está sendo construído em Socorro é apenas um local para descarte de resíduos de construção civil, né? O aterro sanitário que ajudaria a resolver o problema de Aracaju, infelizmente não há projeto, não se chegou ao consenso em que local vai ser construído. Agora, ele precisa ser construído para que nós consigamos resolver o problema do lixão. E para concluir, é verdade que há um risco ambiental também nessa construção do aterro de Socorro? Então, olha, uma obra de engenharia, toda obra de engenharia, ela tem um certo risco. Qualquer obra. Agora, um lixão é uma irresponsabilidade que já é assumida. Esse lixão que está aí hoje, há mais de 20 anos, ele já provocou o chorume que rola dele, já praticamente poluiu todo o lençol freático de Aracaju, porque esse chorume ele vai indo em direção ao mar da cidade. Então a zona de expansão hoje, ela já está todo com seu lençol freático poluído por causa desse lixão. Então é muito melhor você chegar e ter um aterro sanitário que vai ajudar a resolver o problema, não só ele, porque só o aterro não resolve. Resolve o quê? Com usinas de reciclagem e uma política de redução da quantidade de lixo. Porque senão a gente vai ter um aterro, daqui a pouco vai precisar de outro, e não, é preciso que as pessoas se conscientizem a diminuir a quantidade de lixo. Agora, deixar essa situação como está é que não pode. Faltando 5 minutos apenas para finalizar o nosso videochat, tem pergunta dos internautas. O Rafael, ele pergunta qual a opinião do candidato em relação ao conflito territorial entre Aracaju e São Cristóvão. Se eleito, irá manter os recursos que questionam as decisões de primeiro grau, que reintegram parte desse território ao município de São Cristóvão? Olha, eu defendo
o plebiscito. Eu acho que quem tem que resolver aonde a população quer ficar, em qual município, são as pessoas que moram na região. Então tem que ser feito um plebiscito, uma votação, e as pessoas definam em que município querem ficar. Né? Eu, na minha opinião pessoal, logicamente torço por Aracaju, né? Mas eu acho que a população, as pessoas que moram lá é que devem decidir. Tem mais perguntas de internauta. A Valéria, ela questiona aqui, aproveitando, falando em turismo, o turismo chega a Aracaju e não tem tantas, o turista, ele chega aqui na nossa capital e não tem tantas opções para aproveitar uma boa noite. Como várias vezes eu cheguei em alguns bares da orla que fecham por volta de 1h da manhã. Né? E o turista, quando vem, quer aproveitar cada minuto, né? Isso é uma raridade aqui, ela questiona sobre isso. Principalmente quando se trata dos bares da orla, que é o principal ponto turístico da capital. Como se resolver isso? E ela diz aqui que vê muitos turistas criticando isso e é um ponto negativo para a nossa capital. Se resolve dois coisas. Primeiro, treinamento, né? Eu acho que falta que se dê um treinamento maior das pessoas que trabalham com turista para poder recepcionar o turismo. Outra coisa é aumentar a sensação de segurança. Hoje há bares que fecham mais cedo também pelo problema da segurança. Aracaju não está tão tranquila como antigamente. Então é preciso que se entenda isso. Se você aumenta o treinamento e também se aumenta a segurança, é lógico e evidente que os bares vão querer continuar, porque eles são os maiores beneficiários disso. A internauta Sônia, ela pergunta qual é a preocupação do candidato com relação à ampliação dos terrenos de marinha em Aracaju, pois a União está tomando a cidade, que tem uma área territorial pequena, e sem realizar qualquer contraprestação. Não, sou totalmente contra essa taxa de terreno marinho. Isso aí é uma coisa ainda da época imperial, não tem nada a ver com nossa cidade. As zonas aqui totalmente afastadas do mar, né? Porque Aracaju foi uma cidade construída praticamente em cima do mar, que ainda cobram uma taxa de marina. Agora, isso aí, como diz, é uma lei federal e nós somos totalmente contra. Tem que se abolir essa taxa. Vamos agora à pergunta da jornalista Cássia Santana. Ainda com relação à questão dos postos de saúde, candidato, como é que o senhor, sendo prefeito de Aracaju, pretende solucionar os problemas de violência? Por exemplo, recentemente, posto de saúde sendo invadido, teve a questão do uso, não é da administração municipal, mas nós tivemos recentes também questões de violência nos postos administrados pela Prefeitura de Aracaju, conforme relatos de servidores. Como é que o senhor pretende lidar com essa situação e solucionar esses problemas? Olha, quanto ao posto de saúde, primeiro ele precisa funcionar eficientemente. Ele tem um gerenciamento onde tem o médico, tem o remédio, os exames sejam feitos com eficiência e a questão de segurança, ela tem que ser resolvida aí sim pela Guarda Municipal. Por quê? Porque cabe à Guarda Municipal resguardar o patrimônio público, inclusive o posto de saúde, e não permitir que esses casos de violência aconteçam. O senhor pretende, por exemplo, a vigilância hoje é terceirizada nos postos de saúde, o senhor pretende substituí-los, é isso, para a Guarda Municipal? Eu acho que a Guarda Municipal ele tem que estar dentro do seu perfil, prestar segurança tanto para os postos de saúde quanto para a escola. Vamos falar também da violência que existe hoje nas escolas municipais. Muitos professores chegam e não têm apoio. Aí eu digo sim, aí é uma função da Guarda Municipal. Porque muitas vezes há um conflito que poderia ser resolvido por um guarda municipal e não precisaria um deslocamento de um policial militar no momento. Também não é claro, desculpe. E quanto à questão da terceirização, o senhor pretende manter essa terceirização da vigilância, que hoje existe nos postos de saúde, por exemplo? Olha, defendo em primeiro lugar a melhor maneira de se adentrar no concurso público, no município, é o concurso público. Então vai ser priorizado um amplo planejamento para se colocar as pessoas através de concurso público. Porque, ao meu ver, tanto o cargo de comissão quanto a terceirização, muitas vezes são instrumentos para se burlar a questão do concurso público. Então, eu defendo um amplo levantamento das áreas em que precisa e, se seja preciso, aumentar o número de guardas municipais, que façamos um concurso público.
Vamos agora à pergunta do jornalista Abacuque Villacorte. Concluindo praticamente a entrevista, o senhor falou durante a entrevista de problemas de falta de política ambiental, política de turismo, problemas na educação, na saúde, problemas também de uma falta de uma política socioeducativa em Aracaju. Com tantos problemas, para afirmar que Aracaju é realmente a capital da qualidade de vida? Olha, Aracaju, Deus chegou e contribuiu muito à natureza, o povo que vive em Aracaju contribuiu por essa qualidade de vida. Agora, nada foi feito pelo poder municipal que garantisse isso. Se nós descuidarmos da nossa cidade, se nós não fizermos arborizarmos nossas cidades, cuidar do problema do lixo, do saneamento básico e melhorar a saúde e a educação, em breve nós vamos perder esse título de cidade de qualidade de vida. Com essa resposta, nós já queremos agradecer, candidato, a sua participação aqui no videochat do Portal Infonet. Queremos agradecer também a jornalista Cássia Santana, do Portal Infonet, o jornalista, editor de política do Correio de Sergipe, Abacuque Villacorte, e agradecer a sua participação, internauta, que mandou perguntas, enviou perguntas aqui para o nosso videochat Eleições 2012. Estaremos de volta aqui no nosso próximo videochat no dia 5 de setembro com a candidata Vera Lúcia. Queremos agradecer a participação de todos e até a próxima.